Olá, alunos! Hoje a gente vai dar início com o questionário de ciências e antes a gente vai debater um assunto que foi definido por mim e a professora de ciências de vocês, para que a gente pudesse estar vendo nessa semana, que era a questão do vírus. Eu pedi a ela que passasse um vídeo, passei um link para ela passar uns vídeos para chegar até vocês, mostrando e explicando a questão do coronavírus. E agora a gente vai fazer uma espécie de avaliação ou revisão e depois uma avaliação, certo? Então você já tem mais ou menos uma ideia do que é um vírus, né? Uma estrutura extremamente simples. Né? Aqui aqui no momento, ó, a gente está vendo alguns esquemas atribuídos a alguns vírus conhecidos já. O vírus do HIV, hepatite B, o ebola, que é um dos vírus muito perigosos, a influenza, que é no caso a gripe. Vou botar aqui para lembrar vocês. Toda vez que você falar influenza, é gripe. O vírus da gripe ele tem uma função, ele tem uma característica que ele é bastante mutável, né? Os vírus eles sofrem mutações constantemente, o que acaba dificultando nosso organismo de estar combatendo ele. Então, um vírus que ele é muito mutável, como o da gripe, ele causa essa doença várias vezes. Porque se o vírus da gripe fosse o mesmo, a gente só pegaria gripe uma vez. Mas como ele fica se modificando, ele engana os nossos anticorpos, aí a gente tem que adoecer, passar um tempo doente, até vir a gente conseguir produzir novos anticorpos e aí ficar curado. Não existe um medicamento que ele seja assim, que cura o vírus, que age lá com o vírus. É, é preciso que o nosso organismo crie anticorpos para expulsar esses vírus e aí a gente fica livre da doença. A gente tem alguns tipos de vírus aqui, ó. O HIV é um coronavírus porque ele tem uma coroa, que é tipo uma coroazinha de espinho, mas não é de espinho, na verdade é de proteínas. E é justamente essa especificidade de cada vírus, né, que permite ele infectar determinado tipo de vírus, de célula, desculpa. Por exemplo, o vírus eles são específicos para atingir determinado tipo de célula. O vírus da raiva, por exemplo, ele só atinge células do nosso sistema nervoso, que são os neurônios. Então, por isso que a raiva ela é tão perigosa, né? Passada pelos animais, quando os animais mordem, né? O vírus passa através das mordidas da saliva dele. E aí, geralmente, quando acontece isso, já é bem comum as pessoas tomarem, né, várias vacinas sequencial, porque se de fato a pessoa for contaminada com o vírus da raiva, é muito perigoso, porque ele vai se fixar, né, nas células do sistema nervoso e aí vai acabar matando os neurônios, e a gente sabe que os neurônios eles não têm capacidade de se regenerar. As nossas células elas se multiplicam. Por exemplo, um vírus contamina uma célula minha e aí essa célula ela é destruída, mas eu tenho outras células igual a essas que vão se multiplicar através de um processo de divisão celular, formar duas células novas, depois quatro. Isso não acontece com os neurônios, certo? Então vamos aqui. Os vírus eles são estruturas extremamente pequenas. A gente não consegue ver esses vírus, ao menos que seja utilizado um microscópio eletrônico, né? Que é um microscópiozinho comum, a gente mal consegue ver uma célula, quanto mais um vírus, né? Que é menor do que a célula. Então, um microscópiozinho aqui para a gente ver. Sobre esses vírus, ó, a gente tem alguns tipos aqui, ó, da gripe, e nós temos também a capacidade dos vírus bacteriófagos. Eles são vírus que eles infectam bactérias, né? Eles não infectam células, eles infectam bactérias. E o vírus, quando ele está no meio ambiente, ele não tem uma função metabólica, ele não tem, vamos dizer assim, uma atividade. Por isso que alguns estudiosos consideram
que o vírus ele não é um ser vivo, né? Não é vivo. E outros já consideram. Então, às vezes vai ter esse impassezinho. O que a gente sabe sobre o vírus é que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que é isso? Os vírus eles precisam estar dentro de uma célula ou uma bactéria, se for o caso, para que ele possa ter alguma atividade, né? Tem uma atividade metabólica, porque ele mesmo não tem. Por isso que alguns não dizem que ele não é vivo, porque ele não tem atividade, ele não produz nada. Na verdade, o vírus, quando a gente for ver no outro vídeo a estruturazinha deles, que é bem simples, ele só faz o que ele está programado no DNA dele para fazer. Então, por hora a gente vai responder algumas questões interessantes daqui, usando esse conhecimento que a gente acabou de ver, e a gente volta no outro videozinho mostrando as estruturas dele, beleza?